O Inter vai ter que fazer uma movimentação financeira de no mínimo 51 milhões de reais para segurar alguns jogadores agora no final do ano dessa temporada de 2022. Vamos falar sobre isso, porque tem até mesmo um possível assédio da Turquia no lateral direito Bustos. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, tudo beleza? Tudo certo com vocês? Vamos falar do Internacional, vamos falar do nosso Inter, o nosso Inter que treinou na manhã dessa quarta-feira, está se preparando cada vez mais para o confronto agora diante do Coritiba no domingo, às 18 horas, lá no Couto Pereira, e também tem muita coisa para a gente trazer aqui de bastidor, de conversas que a gente tem ouvido e coisas que a gente tem apurado aí a respeito do maior clube do Sul, beleza? Eu quero te pedir aquela coisa que eu sempre peço. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto porque a gente está construindo um ambiente muito bacana por aqui, beleza? Eu quero falar contigo sobre alguns detalhes, algumas coisas bem interessantes, tá? Que é uma movimentação financeira que o Inter vai ter que fazer agora nos próximos dias de 51 milhões de reais para garantir alguns jogadores. Tem algumas renovações, tem uma possível sondagem, um interesse da Turquia no lateral direito Bustos e também algumas coisinhas a respeito do treinamento dessa manhã. Então vou te pedir, fica comigo até o final do vídeo porque tem muito conteúdo bacana aqui nesse período aqui agora que tá assistindo esse vídeo, beleza? Também vou te pedir para tu entrar em kto.com e fazer teu cadastro, usar lá o cupom Ernest e garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito e vir brincar aqui comigo, depois também com o Lucas Colar, NBA, NFL, futebol, vôlei, enfim, as maiores ligas dos principais esportes do mundo estão na KTO, beleza? Então tá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou falar um pouquinho do treinamento pela manhã, porque hoje o treinamento ele teve um trabalho bem legal sobre contra-ataques, né, a respeito de contra-ataques e também uma novidade bem interessante. Junto com o alemão, hoje treinou o Luca, que é o nosso centroavante da base, que é hoje o artilheiro do Sub-20 da Copa do Brasil, por exemplo, e um dos principais artilheiros do Sub-20 do Inter, agora nessa temporada 2022. Fez gol também aí, já agora quando a gente passou do Londrina, tá? É uma das esperanças do Internacional aí para continuar seguindo, né, na Copa do Brasil Sub-20, que vai jogar contra o Remo. O Inter joga contra o Remo agora pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Então isso chamou atenção porque o Luca jogou posicionado ao lado do alemão na atividade. Ao lado do alemão. E tem algumas imagens que eu estou colocando aí, tem um gol do Lisiero, inclusive, né? Que a gente também vai falar sobre ele depois. Mas vale a gente começar a destacar essa possibilidade de mais garotos começarem a entrar no grupo do Mano, né? Eu venho falando sobre isso há muito tempo aqui já. Na outra semana também teve alguns jogadores lá do Sub-20, lá do Celeiro de Ases, que foram chamados pelo Mano Menezes para fazer ali às vezes, né, de reservas ou até mesmo compor o grupo, né? E isso aí está a importância do Julinho Camargo junto no CT do Parque Gigante, porque é o nosso gerente de transição, né? O Inter tem um gerente de transição, que é o Julinho Camargo, que faz ali às vezes para quem é que pode, quem não pode ainda representar o Inter da base junto ao profissional. Então é bem interessante a gente destacar esses guris aí. E uma coisa também que a gente tem que falar do treino é o seguinte, o Maurício e o Moledo, o Mercado, melhor dizendo, perdão, eles estão fora, completamente fora, e se juntam então ao Lisiero e ao Tyson, que também estão fora, e ao Mano Menezes, né, que vai ser o Sidney Lobo, que vai comandar da Casa Mata. Sidney Lobo que está 3 jogos, né, invictos, né, foi o treinador, né, o interino em 3 jogos e também ganhou, né, Atlético Mineiro, o Avaí
E aí, se não me falha a memória, é Fortaleza. Tá? Mas então só para a gente ter uma ideia aí do que o Sidney Lobo também pode fazer. Vamos falar sobre uma movimentação que o Inter vai ter que fazer, cara, porque agora nos próximos dias a gente vai ter que definir algumas questões com o Wanderson, com o Vitão, com o Kaique Rocha. E isso pode ser bem interessante a gente analisar, porque vai despender um valor considerável dos cofres do Inter, tá? Vamos lá. O Inter tem que comprar o Wanderson junto ao Krasnodar, ok? O empréstimo acaba agora em dezembro e tem que pagar 4,5 milhões de euros, ok? Então, faz as contas comigo. São 4,5 milhões de euros pelo Wanderson, tá? Até o meio do ano que vem, o Inter também vai ter que pegar e vai ter que pagar 4 milhões de euros ao Shakhtar Donetsk pelo Vitão. Faz as contas. 4,5 mais 4 são 8,5. Até o meio do ano que vem também ele é obrigado a comprar o Kaique Rocha junto à Sampdoria. Ainda está incipiente se vai comprar ou não. Mas o que se falava nos bastidores é que sim, se compraria o Kaique Rocha. Mesmo chegando o Igor Gomes e tudo mais. Tá? Seria mais 1,5 milhão de euros. Tá? Faz as contas. 4,5 do Wanderson, 4 do Vitão e 1,5 do Kaique, isso dá 10 milhões de euros. 10 milhões de euros por 3 jogadores, uma movimentação financeira que o Inter vai ter que entender e analisar como vai fazer isso. Na cotação de hoje, dá 51 milhões de reais. 51 milhões de reais. Se a gente pegar e fizer isso, vamos supor que o Inter consiga fazer na criatividade financeira e na criatividade até mesmo de negócio, o Inter consiga fazer parcelas semestrais, como vai fazer, por exemplo, com o Wanderson e o Krasnodar. Seria mais ou menos entre 8 e 9 milhões de reais a semestre, a cada semestre. Ou então, se tu preferir, 1,5 milhão de reais a cada mês. Tá? Então, o Internacional já começa que mesmo que queira aumentar sua folha, mesmo que queira investir mais em jogadores e precise disso, obviamente, já começa com, se a folha hoje é 7,5, tu tem que pensar naquele grande futebol médio que a gente brinca aqui, né? 7,5 mais esse 1,5 que eu acabei de falar, já dá 9 milhões de reais. Em custos, né? Em coisas que a gente vai ter que gastar, sem contar os reforços que o Inter vai fazer. Eu quero voltar a dizer, é uma conta que eu estou fazendo muito mais para a gente pegar e ter uma ideia de custos mensais em cima de um futebol do que qualquer outra coisa, né? Porque é óbvio que ele não é assim que se faz uma questão financeira, tá? Agora, tu ainda não pode esquecer que tem a renovação do mercado, tu não pode esquecer que tem a renovação do Tyson, lá no meio do ano que vem. Tu não pode esquecer que vai ter a renovação do Rodrigo Moledo também, bem provável no final do ano. Então assim, ó, isso vai ter luvas, isso vai ter comissão de empresário, que tu vai tranquilamente fechando tudo isso aí, tu ainda vai pegar entre uns 2,5, 3 milhões de reais. E daí, meu amigo, tu vai pegar aqui, ó, vamos supor que tu consiga mesmo que tu consiga fazer parcelada as luvas, tá? Tu ainda vai ter que botar isso nos teus custos. Então, a gente vai para a Libertadores, a gente vai com questões financeiras para resolver? Vai. Mas a gente com certeza vai ter uma perda de jogadores. Pode ter certeza que a gente vai ter perda de jogadores. Seja o Johnny, seja o Maurício, ou até mesmo um outro atleta. Mas pode ter certeza, a gente não vai ficar até o final do ano com a mesma fotografia, o mesmo quadro de atletas. Por exemplo, o Bustos, né? O Bustos que tem aí uma sondagem e tal, o pessoal da prospecção lá do Fenerbahçe da Turquia está de olho. Mas o que se fala nos bastidores é que o Inter não vai jamais vender o Bustos, que é o seu principal jogador, né? O seu principal atleta hoje, não pretende vender o contrato até 2024, mesmo que chegue uma boa proposta, uma proposta muito considerável, o Inter não vai vender o Bustos, até porque tem só o Everton como lateral direito em reserva, e o Everton ainda numa questão de empréstimo junto ao Bragantino, a gente jamais vai vender um titular não tendo depois uma reposição, beleza? Basicamente o que eu tenho de informação para tarde é agora, por isso que eu vou te pedir. Te inscreve no canal, ativa a notificação,
Toda manhã e finalzinho da tarde a gente traz mais informações do Internacional aqui no canal, beleza? Vem junto que a gente está construindo algo bem legal aqui. Valeu? Um forte abraço. Tchau!